Olá, meu nome é Gabriela Fantini e eu sou acadêmica da 10ª fase do curso de Psicologia e hoje eu vim apresentar para vocês a minha pesquisa que foi feita sob a orientação do professor Adriano Schlesser. O título então dela é Revisão Integrativa, Estudos Brasileiros sobre Música e Psicologia. Então a gente sabe que a relação entre a música e a psicologia, ela volta lá aos primórdios da nossa espécie, né? Então, a princípio nós começamos essa jornada tendo contato com os sons da natureza e dos animais, e aos poucos a gente foi usando desses sons para que eles se tornassem prazerosos para a gente e te retirasse a dissonância, e foi assim que nós criamos, né, a música. Então, do ponto de vista neuroanatômico, né, nós desenvolvemos esse senso rítmico ao longo do nosso desenvolvimento, né, associando esses sons aos nossos movimentos físicos e também a elementos da nossa cultura, né, sempre buscando na natureza materiais que possam servir de instrumento para a nossa produção sonora. Então, o Oliver Sacks traz, né, que a nossa inclinação para a música, ela ocorre ainda lá na primeira infância, né? Então, ele fala que ela se manifesta e ela é essencial em todas as culturas, sendo a musicofilia parte da natureza humana. Então, desde o útero, a gente tem contato com os sons e quando a gente nasce, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai aprendendo a utilizar desses sons para que eles se tornem algo prazeroso, né, para a gente, formando a música. E o que é música, então, né? Então, ela pode ser definida como a arte de combinar sons simultâneos e sucessivamente com uma ordem, equilíbrio e uma proporção dentro de um tempo determinado. E ela é composta, então, pela melodia, a harmonia, o contraponto e o ritmo, que são elementos musicais. Então, essas composições musicais, né, elas assumem sentidos diferentes nas vidas das pessoas. Então, o que significa música para mim não necessariamente é o que vai significar música para você, né? Mas essa relação, né, ela acontece de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, com o contato que a gente tem com a música, né? E também a partir da nossa dimensão cultural e social. Então, quanto ao método da minha pesquisa, as bases de dados utilizadas foram a Lilacs, a PepSic, a Cielo e a IndexPsi. E os descritores que eu utilizei, então, foram música e psicologia. Como critério de inclusão, eu usei todos os artigos indexados, publicados em português, no campo da psicologia, com acesso livre, né, e texto completo publicados, correspondente aos anos no período de 2008 até 2018. E a exclusão, né? Então, ao contrário dos critérios de inclusão, também excluir teses, dissertações e as publicações que estivessem duplicadas. Então, antes de tudo, eu selecionei os artigos, né, baseado na leitura do resumo e no título deles. Depois disso, eu fiz a leitura dos artigos na íntegra, então eu organizei eles por categorias, né, temáticas e categorias metodológicas. Quanto às categorias temáticas, então eu separei em saúde, né, que seriam todos os artigos que tratavam da música como uma forma de promover saúde, né, ou até como um instrumento de cura. O tema crianças, né, as pesquisas que usavam a música mais para ludicidade, para o trabalho infantil, com criança, com o público infantil. No tema neuropsicologia ficaram os artigos, então, que tratavam dessa influência da música nos nossos processos psicológicos e no nosso sistema nervoso. As abordagens psicodinâmicas são aqueles artigos que tratam, né, da análise da psicanálise sobre esse assunto ou que tratavam da música dentro de um setting analítico. A psicologia social foi, então, outro tema, seria a aplicação, influência e o estudo dessa música dentro dos contextos sociais, históricos e culturais. Música e identidade foi outro tema, então, que trazia a música como uma possível influenciadora dos aspectos da identidade e da personalidade do indivíduo. A expressão artística, então, a música como um meio de comunicação daquele sujeito, de expressão dos seus sentimentos e pensamentos. E outros, então, foram os textos que não se enquadraram em nenhuma das outras categorias ou que estavam em quantidade muito pequena.
Quanto ao método, então, as categorias metodológicas dos artigos utilizados, eu separei eles em estudos empíricos, em estudos teóricos e também em estudos de caso. Quanto aos resultados, então, no final de toda essa classificação, eu obtive 52 artigos que foram utilizados, e se for analisar, né, as publicações dos anos desse período de 2008 a 2018, o maior número de publicação se deu no ano de 2008, aí ela decaiu, em 2017 teve uma alta novamente, em 2008 decaiu novamente. Então, os anos que mais tiveram publicação foi em 2008 e 2017. Então, esses estudos também foram publicados em 36 revistas brasileiras. A maioria deles foi só um artigo por revista, né? Mas tiveram algumas exceções, que foi a revista Psicologia e Sociedade, que foram 6 artigos, Psicologia, Ciência e Profissão, 5 artigos, revista Psico, 4 artigos, e os demais foram 2 ou 1 artigo por revista. Então, dentro do método empírico foram encontrados 29 artigos, 8 desses quantitativos, 2 mistos e 19 qualitativos. A coleta de dados desses, então, foi 7 feita por observação, 4 por experimentos, 5 por testes psicológicos e 10 por entrevistas. Quanto aos estudos de caso, foram 5 artigos, todos qualitativos, 3 obteram os dados por observação e 2 por análises documentais. Em relação às categorias, então, dos 52 artigos, né, a categoria que mais teve artigos publicados foi a da psicologia social, que foram 17, seguidos pela categoria saúde e música e identidade. Então, falando um pouquinho da questão dos temas, a psicologia social, ela traz muito as pesquisas que acabam compreendendo a música como uma representação da sociedade, né, uma representação histórica, sociocultural, seja de grupos específicos ou da sociedade como um todo, né? Então, em Justo e Freitas, por exemplo, né, eles trazem essa visão da música como um instrumento para organização, também para a constituição das cidades, né, das cidades brasileiras. Já Maia e Antunes, eles acabam refletindo acerca do papel da indústria cultural, que eles chamam de música de massas, músicas padronizadas, e como isso vem trazendo um declínio da individualidade das pessoas, né? E eles também estudam a questão das características, né, de gêneros musicais, né, e dos ouvintes. Ainda na psicologia social, né, o Groff e a Maíra, eles trazem, né, essa criação musical dentro do acampamento da MST, por exemplo, né, e eles colocam que a criação dessas músicas, né, ela segue o movimento histórico e dialético da constituição dos sujeitos, das suas vidas cotidianas no movimento, atravessados pela realidade social e política. Então, eles enfatizam essa questão da música como um reflexo daquele grupo ou da sociedade, da cultura dos indivíduos. Também dentro dessa categoria encontramos alguns artigos que fazem a relação da música com comportamentos sociais, né, e intervenções grupais que utilizam da música como uma forma de intervenção. Então, por exemplo, em Arnett e Maer, em 2017, né, eles falam da música como mediadora de encontros de um CRAS, né, e eles compreendem a música nesse sentido como um processo e como um produto daquele grupo, né, um produto do coletivo, né, e ela era produzida em rodas de música na comunidade e refletia na música a história daqueles sujeitos e a sua realidade social. Já Pimentel e Ginter, eles verificam, né, a influência que as músicas têm em comportamentos antissociais e pró-sociais, né, e eles concluem que sim, que há uma importância, né, significativa da música no nosso cotidiano e que há influência das músicas e dos gêneros musicais que nós escutamos nos nossos comportamentos, seja de ordem antissocial ou pró-social. Mudando o tema, então, na questão da neuropsicologia, o Antunes ele discute, né, essa questão da música
em relação aos processos neuropsicológicos, né? Então, ele trata da mente musical e revela os aspectos das músicas que são processados em diferentes hemisférios e de diferentes formas dentro do nosso cérebro, então. E também como a música pode estar influenciando, né? Nos influenciando a nível neurológico. Nas abordagens psicodinâmicas, a gente tem uma discussão entre as diferentes visões na vertente psicanalítica, né? Então, ele traz a diferença da visão do Jung, né, que vê a música como uma parte do inconsciente coletivo e considera que ela expressa, né, os sentimentos e é acompanhada de processos inconscientes. É, no entanto, Freud, né, ou as vertentes freudianas, elas acabam tendo uma relação mais distante com a arte musical, apesar de terem outras artes, né, mais próximas. Então, ele trata, nesse tema, a gente trata dessas diferenças de visão da psicanálise em relação à música, né? Ou então do uso da música dentro do setting analítico. Na categoria de música e identidade, então ele fala da questão da música como sendo uma representação, né, da personalidade daquele indivíduo ou como uma influência na formação da identidade. Então, Pimentel e Dunelli, eles pesquisam, né, a relação que existe entre a preferência musical de um sujeito e as 5 dimensões da personalidade. Já no tema música e saúde, a gente traz a música como uma aliada, né, como um instrumento de intervenção que pode ser aliado na promoção de saúde ou até mesmo como uma terapia, como um auxílio em tratamento de doenças. Então, o Zanetti, por exemplo, ele aborda esse tema, né, e ele traz um trabalho da música e da psicologia, né, associadas e aplicadas dentro do contexto hospitalar, né? Então, para ele, a música, ela é um recurso, né, que pode estar revertendo ou minimizando situações adversas psicológicas durante um internamento. Ainda em música e saúde, Nunes e Silva e outros eles acabam também analisando as características das composições para verificar, né, se elas acabam induzindo ou contribuindo para o relaxamento e quais são os seus efeitos psicológicos. E eles também, né, acabam trazendo essa questão de que a música é relaxante, ela é capaz de estar reduzindo o nosso nível de ansiedade e pode até mesmo permitir que a gente modifique a relação que nós temos, né, com os nossos corpos e as nossas emoções. Então, o que eu percebi nessa pesquisa, né, que a gente pode tirar é que a gente reconhece, né, a importância da música na nossa vida, na vida do ser humano e também como uma forte aliada da psicologia, né? Então, os estudos ainda são escassos, né? Principalmente no que diz respeito às funções neuropsicológicas da música e ao seu uso terapêutico, né? Porque a gente teve uma incidência maior de pesquisas na área social, mas então é possível visualizar, né, que é ampla a área de conhecimento, né? E essa junção da música com a psicologia e seria interessante de ser mais explorada, né? As minhas referências. E eu deixo o meu muito obrigado ao Noesc por essa oportunidade e também ao meu orientador, o professor Adriano Schlesser, por todo o auxílio na elaboração dessa pesquisa. Obrigada.